Revolução Industrial foi um momento muito marco da história. Até hoje, nós vivenciamos toda a tecnologia que surgiram a partir da Revolução Industrial. Mas quando foi que a Revolução Industrial surgiu? E quais foram as consequências que a Revolução Industrial trouxe para a população? De fato, como era o modo de vida antes da Revolução Industrial? Quais eram as relações sociais que a própria Revolução aderiu na sociedade da Inglaterra, que foi o berço da tecnologia. Vamos lá. A Revolução Industrial ela surgiu por volta do século XVII. Na realidade, com a ideia do pioneirismo e do avanço do capital inglês. Então, foi nesse momento aí que surgiram algumas máquinas a vapores e isso influenciou mais ainda o comércio inglês. Na realidade, a Revolução Industrial ela é dividida em três fases. A primeira fase é a ideia do carvão, quando a Inglaterra e os países eles começaram a utilizar o carvão. E também, principalmente aí, com o crescimento e ascensão da burguesia. Só que a relação da população antes viviam no campo, ou seja, era através da manufatura. Eram produtos artesanais. Com a ideia da revolução, a população que vivia na zona rural começaram a emigrar para a cidade. Um termo bem conhecido como êxodo rural. Só que essas pessoas elas precisariam capacitar pela ideia da revolução, porque elas não tinham noção como se tratava as máquinas. Porém, com isso aí gerou uma grande dificuldade para as pessoas que não estavam com grande experiência. Mas para alguns acreditavam que as máquinas iriam tomar definitivamente o emprego da população. Então, com isso aí, surge dois movimentos bem ideológicos, chamados de cartismo e ludismo. Não é Lula, né? Ludismo. O ludismo era a ideia de destruir as máquinas, porque teriam a ideia que os robôs, né? Sabe quando tinha robô, mas eram as máquinas que elas iriam tomar o emprego da população. E outro movimento, que era o cartismo, era a ideia da política para tentar ter uma ascensão e se aproximar mais ainda da Revolução Industrial. Depois aí na primeira fase, aonde se inicia principalmente aí o surgimento, aliás, a descoberta do carvão. O carvão mineral começa a se expandir mais ainda para os Estados Unidos, e Japão e a Europa. Segunda fase da ideia do descobrimento do petróleo. Foi nesse momento aí que cada vez mais a evolução industrial tem seu grande avanço. E na terceira fase, a gente sabe que foi onde surgiram a tecnologia. A ideia da máquina a vapor, barco a vapor, né? E sem contar que eu falei ainda há pouco, mas a Revolução Industrial antes, o país vivia uma ideia de feudalismo, né? Não tinha o grande avanço da tecnologia e a ideia da mecanização, da industrialização, né? E com isso influenciou mais ainda, influenciou as consequências, principalmente as pessoas começaram a trabalhar mais, exploração de trabalho. É tão provável que nesse momento aí tinha trabalho infantil, né? As crianças elas ficavam, a sua função principalmente ali para pôr a mão na máquina, que tinha a indústria de fiar, entendeu? Então elas colocavam a mão na máquina quando a máquina travava. Isso aí gerava vários acidentes de trabalho. As pessoas ficavam aí mais de 14 horas trabalhando e não tinha os direitos trabalhistas que tem
hoje. Sem contar que a partir foi desse momento aí que várias mercadorias, vários produtos que nós consumimos até hoje, principalmente, ficaram mais barato, porque tinha mais oferta e procura. Foi desse momento aí que a população começou a aderir a um novo método de consumo, sem contar também com as consequências ambientais, principalmente a poluição ambiental, né? Mas voltarei com novos vídeos falando a respeito da revolução industrial. Aí também tem sobre a burguesia, o mundo materialismo de Karl Marx, entre outras informações aí. Muito obrigado e até a próxima.